Para começar o nosso vídeo, nós vamos falar sobre a divisão do trabalho. A divisão do trabalho é algo muito importante que precisa acontecer numa empresa para que ela fique bem organizada. Se não houver divisão do trabalho, não há como uma empresa ter uma organização boa e eficiente. Portanto, essa é a primeira coisa que precisa ser feita dentro de uma empresa para que ela possa ser organizada. É dividir o trabalho. E dividir o trabalho é colocar entre os seus colaboradores, cada um com a sua parte específica do que tem que fazer. Nós vamos começar a entender isso melhor agora. Veja bem, para que se dividam os trabalhos, é necessário tomar algumas medidas. A primeira das medidas é a identificação de unidades de trabalho. E depois vem a denominação das unidades de trabalho. Como assim? Primeiro eu vou identificar que unidade vai fazer o que dentro do trabalho que vai ser organizado na minha empresa. Então, se eu vou e monto uma empresa, logicamente eu tenho que primeiro ver aí como é que essa empresa ela vai se organizar. Então, eu tenho que identificar, como por exemplo, essa parte aqui faz isso, aquela outra parte ali faz aquilo, essa outra parte aqui faz aquilo outro. Então, eu estou identificando as unidades de trabalho, porque a empresa ela é formada de unidades. E todas essas unidades elas formam uma empresa em si. Então você tem que identificar essas unidades. E depois que você identificar essas unidades, você tem que dar nome a essas unidades. Mas vamos aqui na parte de identificação. Por exemplo, você vai precisar de gente para comprar um material. Só um exemplo. Então você acabou de identificar uma unidade de compra de materiais. Depois você vai precisar de algumas pessoas que vão conseguir a mão de obra, que vão gerenciar toda essa questão humana. Então, você vai precisar de uma unidade que vai conseguir mão de obra. Você vai precisar de uma unidade que veja quanto está sendo gasto na sua empresa, que organize as finanças. Então você vai precisar de uma unidade para organizar o orçamento. E etc, etc, etc. Você vai identificar todas as unidades de trabalho que são necessárias dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho. Por exemplo, aqui na parte de conseguir mão de obra, talvez você precise de engenheiros, talvez você precise de pedreiros, de auxiliares, etc, etc, etc. E cada uma dessas unidades aqui, ela tem que ser identificada. Cada uma unidade faz uma coisa. Então você precisa entender o que sua empresa vai fazer e começar a organizar, identificar essas unidades que são necessárias na sua empresa. Depois que você identifica a unidade, você vai dar um nome para ela, tá? Então, por exemplo, a parte responsável por comprar o material, eu vou chamar de controle de materiais. Só um exemplo. A parte necessária de conseguir mão de obra, né, de gerenciar toda essa questão aí de funcionários, colaboradores, eu vou chamar de recursos humanos. A parte responsável por organizar o orçamento, eu vou chamar de setor financeiro. Então, depois que você identifica as unidades de trabalho, você vai começar a dar nomes a ela. Dar nomes a essas unidades são muito importantes. Por quê? Porque essas unidades elas vão entrar em vários pontos de orçamento. Essas unidades elas vão precisar ser citadas em vários momentos da sua empresa e por esse motivo é que são necessários os nomes delas. E existem vários nomes para as mais variadas unidades, mas para que você dê esses nomes, primeiro você tem que identificar. Por isso que a identificação das unidades de trabalho é o primeiro passo. E a denominação, que é dar o nome a essas unidades, é o segundo passo e também é muito importante. Tudo isso faz parte da divisão do trabalho, que é quando você identifica as unidades e você denomina as unidades. Depois que você identificou cada unidade, você já praticamente dividiu o trabalho. E aí você vai começar a organizar dando um nome para elas. E você está como exemplo aqui uma questão bem interessante, que é uma questão de trabalho escolar, tá? Então, por exemplo, o objetivo de um trabalho escolar que foi dado a certos alunos, por exemplo, foi pesquisar modelos de administração em 5 empresas. Aí tá, e esses alunos eles receberam aí o trabalho de pesquisar modelo de administração em 5 empresas. Aí o que acontece? Eles não vão sair para fazer esse trabalho assim, sem planejamento nenhum, de uma hora para outra, sem ter pensado em nada, sem ter organizado nada. Primeiro eles vão ter que dividir esse trabalho. Ora, quem vai ficar com quem?
né? Então está na hora de identificar as unidades de trabalho. Então, por exemplo, aqui existem aqueles que vão correr atrás das informações, que vão fazer a pesquisa de campo, né? E existem aqueles que vão correr atrás de informações mais teóricas, né? Que vão fazer a pesquisa bibliográfica. E existe aqueles que vão fazer a redação do relatório. Então, por exemplo, se é um grupo de 5 estudantes, eu posso colocar aqui 3 para fazer pesquisa de campo, já que é mais difícil, né? Eu identifiquei a unidade de trabalho e comecei a dividir. Então eu coloco 3 para fazer a pesquisa de campo. Depois eu coloco um para fazer a pesquisa teórica, a pesquisa bibliográfica, e coloco um para fazer a redação, que é para redigir o trabalho. Então aqui nesse processo todo, o que eu fiz? Eu fiz a divisão do trabalho. E do mesmo jeito como se dá aqui para fazer um trabalho acadêmico, escolar, universitário, se dá numa empresa. Você identifica a unidade do trabalho e depois você dá nome a essas unidades. Quando você fez isso, identificou, definiu quem vai fazer o que, deu nome a essas unidades, você acabou de criar, de fazer a divisão do trabalho, que é o primeiro passo importante dentro da organização de uma empresa. No próximo vídeo, nós vamos continuar te ensinando, passando para definição de responsabilidades. Até a próxima!